Fala moçada, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Inclusive já se inscreva aqui, já deixa o like que o conteúdo de hoje vai ser muito bacana. Hoje nós vamos aqui fazer o levantamento topográfico desse lote aqui no fundo. A ideia é saber realmente o quanto de aterro vai pegar aqui, quanto isso vai custar e depois eu vou fazer um comparativo aqui entre o SINAP e o valor real que a gente vai calcular. Então acompanha a gente aqui no canal e, como eu já disse, deixa o clique aqui no siga, inscreva no canal e deixa o like. Então vamos lá, pessoal, dando sequência no vídeo, eu vou seguir os seguintes passos aqui para a gente poder calcular o volume de aterro e quanto isso vai custar. Vão ser eles o seguinte: eu vou primeiro desenhar no AutoCAD o lote, vou desenhar o desnível, né? Vou fazer um corte, vou desenhar o desnível. Partindo disso, eu vou começar a montar aqui a nossa memória de cálculo. Vou começar a alimentar a nossa memória de cálculo. Depois eu vou colocar nossas atividades, né, de aterro e começar a calcular o custo que vai ter e comparar o custo. No caso do SBC, primeiramente no primeiro momento eu iria utilizar o SINAP, porém agora eu vou utilizar o SBC. Eu não encontrei o serviço de aterro no SINAP, então eu vou utilizar o SBC e fazer também ele com o custo real e fazer o comparativo no final. Essa é a sequência. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, que eu vou fazer, é desenhar o lote para vocês e tentar mostrar como que está esse desnivelamento aí do lote, né? Onde vai ser a parte do aterro, onde que tá mais, onde vai pegar mais aterro e onde está mais plano ali, onde está mais no nível do asfalto, né? Porque a ideia é deixar o lote no nível do asfalto. O aterro que vai vir para a parte da edificação vai ser depois que fizer as vigas baldrames, e aí a gente vem com o aterro dentro da edificação e para chegar no nível ali. Mas a ideia aqui do aterro é só chegar até o nível do asfalto. O lote, ele é um lote de 20 por 33,33. Interessante o tamanho desse lote. Mas vamos lá. Por 20 metros. Então vou mostrar aqui como que está a conta, né? Essa parte aqui é a frente do lote. Para vocês entenderem. Então essa aqui é a parte da frente do lote. Inclusive a rua passa aqui, tá? Onde está essa parte da frente do lote, onde passa a rua. Eu tenho um nível aqui de 20 centímetros, aqui nesse canto. Minto, na verdade aqui é 22. Aqui é 20. Bem aqui é 80. E bem aqui é 51.
Aqui é 22. Aqui é 51. Abaixo, desculpa, eu disse acima do nível do asfalto, mas é abaixo, tá? E aqui é 80. No caso é menos, né? Menos. Aqui é menos. Então eu preciso fazer esse aterro, né? Aqui desse lote. Vamos lá para, vou desenhar aqui em perfil como seria esse aterro, né? Esse desnível aqui. Aqui a gente teria o nível do asfalto. Ele é a cota 0, né? Aqui eu desço 20 centímetros. Ah tá, outro detalhe aqui. Como o nosso desnível do lote ele é irregular, a gente tem que usar uma média, né, de altura. Então no caso aqui, a média de 22 e 21, no caso é 22 e 20 é 21. Então essa é a altura média aqui do nosso desnível. Aqui nesse outro desnível aqui, que é menos 51 e menos 80, ficaria assim, ó. 51 mais 80 dividido por 2, 65,5. Isso aqui é o desnível que nós vamos ter que utilizar, tá? É uma média que nós vamos utilizar aqui para calcular esse aterro aqui. Então aqui eu vou descer 21 centímetros, né? Deu isso aqui. E aqui eu vou descer 65,5. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, como a gente já tem aqui a média dessa altura, nós vamos fazer isso aqui, ó. Como a gente já sabe que esse primeiro maciço aqui
né? Ele é regular. Ele tem 21 centímetros de aterro. Eu vou calcular o volume dele da seguinte forma. Eu já sei que aqui eu tenho 33,33 e aqui eu tenho 20 centímetros, 20 metros. Eu já consigo calcular o volume desse primeiro maciço aqui, né? Que é justamente esse quadrado aqui, ó, de 21 pelo comprimento de 33,33 pela largura de 20 metros. Então vamos começar aqui pela memória de cálculo, pelo quantitativo, né? Maciço 0,1. Eu tenho um comprimento de 33,33, uma largura de 20 metros e uma altura de 0,21 centímetros. Então aqui eu vou ter esse volume, que é esse vezes esse vezes esse. E aí o que acontece? A gente tem que considerar também o empolamento, né, desse volume. A gente não tem dado desse material que vai vir para o aterro, então eu vou considerar aqui que o empolamento vai ser de 20%. Então eu vou colocar um empolamento de 20%. E o volume com empolamento vai ser o empolamento vezes o volume, né? Outra coisa que a gente precisa saber aqui, né? Porque no volume do SINAP lá, a gente precisa saber somente o volume, né? Porque eu já tenho uma composição. Para o valor real, eu preciso saber a quantidade de caçamba, né? Porque é o que vai me custar. Preciso saber quantas horas de Bobcat eu vou utilizar para espalhar esse aterro ali. Então eu vou explicar isso aqui mais à frente, né? Mas nesse primeiro momento eu preciso também saber a quantidade de caçamba que eu vou utilizar, né? O meu volume de caçamba ele é de 12 metros cúbicos. Então, para eu saber a quantidade total de caçambas que eu vou utilizar, eu vou dividir o volume pela minha quantidade de volume por caçamba, né? Então, na verdade, é isso aqui, ó, vai dar 14 caçambas, né? 13,99. Vamos agora partir para o maciço 2. O maciço 2, ele é uma peça triangular, certo? Aqui ele baixou 65,5, né? E aqui ele permaneceu no 21. Então, como que eu vou calcular esse maciço aqui agora? Eu vou calcular como se ele fosse a altura total e depois eu vou dividir no meio, porque ele é uma peça triangular, né? Ele não é quadrado que nem igual essa peça de cima aqui, esse maciço de cima. Então, como que eu vou calcular ele? 65 menos 21, né? Vou colocar aqui na escala que vocês vão ver direitinho aqui. Vai dar 44,5. Arredondou para 45. Mas seria isso, né? O que sobrou dos 65,5 foi esses 44,5. Então, o maciço 2 vai continuar a mesma largura, né? O comprimento, a largura vai continuar sendo 20. Porém, a altura agora aqui eu vou dividir no meio, porque aqui é um triângulo, certo? E eu não vou, se eu calcular ele com os 44,5, eu vou considerar como se fosse um quadrado. E não é um quadrado, ele é um triângulo. Então eu vou calcular a metade dele, né? E a metade dele vai ser 22.
Vou colocar 23 porque margenzinha aí de erro, né? Então, vou colocar 22,5. O cálculo do volume é a mesma coisa, altura, largura e comprimento. O empolamento vai ser o mesmo. A caçamba vai ser a mesma. Então agora ficou aqui 14,99, praticamente 15 caçambas, né? Então aqui agora vamos para o total. Tem o total aqui de volume de aterro. 289 metros cúbicos. Só que o volume para o empolamento ele vai dar mais, né? 347,96. E a quantidade de caçambas aqui, 28,99. No caso, 29, né? Então vamos partir agora para o cálculo mesmo do orçamentário, né? O custo que isso aí vai ter, esse aterro. Vamos aqui para a base do Sinap, que na verdade eu vou utilizar o SBC. Gente, eu uso o Orça Fácil, talvez vocês já conheçam, mas é a ferramenta que eu uso, uma ferramenta muito boa. É muito rápido para você conseguir encontrar as composições aqui. Eu não encontrei a composição na base do Sinap, estou usando essa base aqui, ó, o SBC. Eu poderia estar usando o Sinap, né? Só porque no Sinap eu não encontrei o aterro, o que eu queria, né? O que eu precisava ali. Então eu vim aqui para a base do SBC. E na base do SBC, o aterro que eu vou utilizar é esse aqui, ó. O aterro simples. Cadê? Esse aqui. Esse aqui é o aterro que eu vou utilizar. Na verdade, eu vou utilizar esse aterro aqui, esse de cima. Aterro simples com material proveniente de escavação, mais trator. Eu vou utilizar esse aterro aqui. Então vem aqui na descrição. Ele é o item 1, né? Unidade de medida dele é metros cúbicos. A quantidade do volume que eu vou utilizar é aquela que eu calculei lá na memória, né? Então eu venho aqui para a memória e eu vou utilizar este aqui com empolamento, tá? O valor unitário dele, esse valor de 63,66, vou utilizar ele como onerado. E o total aqui, esse vezes esse. Então o valor para fazer esse aterro aqui com base no SBC é R$ 22.151,46 Agora vamos para o custo real aqui. Vamos lá. A unidade da caçamba é realmente caçamba, né? Uma caçamba com 12 metros cúbicos. A unidade de medida dela é uma unidade mesmo, é unitário, né? A quantidade que eu vou utilizar também é a quantidade que a gente calculou lá na memória, tá? Que é essa daqui. Mas eu vou arredondar logo para 29.
O valor unitário, né, como aqui a gente está fazendo o custo real, isso aqui é um custo baseado no mercado nosso aqui. Eu não sei qual é o custo seu aí no local que você está, mas eu vou colocar o custo real aqui de onde eu estou, que é aqui em Palmas, Tocantins. Aqui, o nosso custo do cascalho, hoje uma caçamba com 12 metros cúbicos está custando R$ 400. Consigo encontrar até de 390, mais a média de 400. Vou colocar 390, que é o valor que a gente vai pagar lá naquele aterro. O total aqui vai ser isso aqui, vezes a quantidade de caçamba. Agora, eu vou colocar aqui ainda, vou colocar aqui 4 horas de retroescavadeira, de bobcat, né, para espalhar esse cascalho lá no nosso aterro. Então, bobcat, UND, eu vou colocar, ela é horas, né, bobcat é horas. Eu vou colocar aqui quantidade de 3 horas, o valor aí de R$ 180 na hora. Esse vezes esse. Posso colocar aqui até 5 horas, que ainda vou ter uma margem de diferença bem grande. Então vamos lá, olha só a diferença de custo que a gente teve aqui nesse aterro, né? Tô falando só de aterro, não tô nem falando de muro de arrimo, não tô falando de nada disso. Se eu fosse fazer aqui pelo Sinap, no caso pelo SBC, o meu custo de aterro sairia este valor aqui, ó, R$ 22.151,46. Só que o meu valor real, ele vai ficar nesse valor aqui, ó, de R$ 12.210. Então é uma diferença muito bruta. A gente deve ter muito cuidado quando for fazer algum tipo de orçamento, apenas pelas bases que a gente tem disponível aí no mercado, né? No caso, o Sinap, o SBC, a depender do estado que você está aí, né? Tem uma diferença muito grande. Mesmo que eu tivesse colocado, então, desonerado aqui pelo SBC, 57,61, né? Ainda assim, era uma diferença bem grande. Então, se deve ter muito cuidado na hora de fazer esses orçamentos aí, tá? Então, nosso vídeo de hoje era sobre isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí algum tipo de sugestão de próximos vídeos que vocês queiram ver, de orçamento, ou se vocês têm alguma observação a fazer sobre esse vídeo, tá? E é isso aí, vamos aprendendo juntos aqui.